Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 5º domingo do tempo comum. Continua o Sermão da Montanha. Nós paramos domingo passado no capítulo 5 de Mateus, no versículo 12. E hoje nós continuamos imediatamente capítulo 5, versículo 13 até o 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Amém. Texto tão bonito e ao mesmo tempo com imagens tão caras, tão fortes, que pedem de nós uma compreensão e um movimento de conversão decisivo para continuarmos no seguimento de Jesus. Nós estamos e vamos continuar nos próximos domingos no monte com Jesus das bem-aventuranças, o grande sermão da montanha. Hoje, Jesus continua a ensinar os discípulos que estão próximos a Ele, depois que Ele vê as multidões, senta, os discípulos se aproximam e Ele começa a ensinar. O ensino de hoje, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, podemos dizer sem nenhum medo de errar que ser sal e ser luz é precisamente aplicar as bem-aventuranças na vida. Ser bem-aventurado, portanto, ser pobre em espírito, ser aflito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz, ser perseguido por causa da justiça, enfrentar ser injuriado, perseguido, caluniado. É assim que a discípula e o discípulo é sal e luz. Irmã e irmão, no seguimento de Jesus, nós somos muitas vezes convocados a ter coragem de dar passos ousados. Quais as consequências concretas na vida cristã quando alguém é chamado a ser sal da terra? A temperar e dar sabor para o mundo. Que consequência tem isso para a nossa vida? O sal serve para dar sabor e serve também para conservar os alimentos. Significa para fazer durar mais tempo a vida dos alimentos. Todos nós conhecemos em nossa tradição e cultura herdada mais tarde dos migrantes europeus que para cá trouxeram o costume de conservar os alimentos, a carne sobretudo, com o tempero do sal. Tempera com o sal, põe para secar e tem carne para muito tempo. Jesus está dizendo que nós devemos fazer a vida
de Deus durar no mundo, nós temos que ser um tempero que faz a vida durar. Lembra o processo de preparação do corpo de Jesus, os ungüentos, as misturas, a mirra, o aloés, o óleo, que as mulheres vão ao túmulo para passar, para conservar o corpo por mais tempo. O sal é a mesma força de conservação do corpo, agora não do corpo morto, mas o sal é expressão da vida eterna em Jesus, da vida de ressuscitados em Jesus. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz, trabalhando a imagem bonita da luz, e podemos associar luz e sal na simbologia forte da duração, da força que projeta-nos para o eterno. O sal também, segundo alguns estudos antigos, dizem que era colocado pedras de sal. Você pode depois estudar aí no Mar Morto, as grandes cheias que vinha do Rio Jordão, subia a água do Mar Morto e depois no tempo da seca aquela água ia secando e formava pedras e colunas de sal. Eles pegavam aquelas rochas de sal, revestiam o forno para assar o pão, e aquilo, na medida que a massa do pão era colocado, também colado na rocha quente para assar, ou no ponto alto do forno seco que recebia o pão úmido lá dentro, quando o forno bem quente, entrava em contato com a umidade do pão que crescia e assava dentro do forno, aquilo explodia em lascas de sal, salpicava os pães e dava um sabor extraordinário. De tempo em tempo, o excesso de calor naquele revestimento de pedras de sal dentro do forno era tirado e jogado fora. E muitas vezes eram colocadas aquelas pedras no caminho que subia para o forno comum, que todo mundo ia para aquele mesmo forno aproveitar a lenha, a madeira que usava para aquecer o forno, e formavam caminhos assim até o forno, caminhos de sal, de pedra bonita, um sal branco cristalino, ainda mais que tinha sido levado a alta temperatura no forno. Lindo sal, mas sem sabor, servia para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É assim, aquela pedra de sal bonita que revestia o forno, agora virou coisa para encher o buraco da estrada que leva ao forno, ser pisado. Sua vida serve para dar sabor ou tem servido para ser pisado pelas pessoas que convivem com você? Uma pergunta terrivelmente forte. Se as pessoas estão pisando em mim e em você, é porque elas são más ou porque nós perdemos o sabor e fomos jogados fora e não servimos para mais nada senão para ser pisados? Onde está o problema? Na maldade do mundo ou na fraqueza de uma vida que perdeu o sabor? Cuidemos de nosso sabor, cuidemos do sabor que devemos ser e dar ao mundo. Assim também, olhando para a cruz, a gente percebe que é lá, por excelência, que Jesus temperou o mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 50, diz assim: Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.
Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. É assim que a gente tempera o mundo. Vivendo em paz uns com os outros, a gente tempera e dá sabor. Mas também vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro. O monte é por excelência o Monte Calvário. O monte é por excelência o candeeiro onde a cruz foi levantada. Eu já me referi a João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. É preciso que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Olhando para ele, alcance a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Nós somos luz para salvar o mundo e não para ficar condenando a treva do mundo. Pregador que fica só condenando a treva do mundo, fica condenando o mundo, e nós precisamos salvar o mundo. A luz veio ao mundo, os homens preferiram a escuridão. Todo o que faz o mal odeia a luz, diz Jesus. O que age segundo a verdade vem à luz para que suas obras sejam manifestadas. Nós precisamos ser luz, e o sinal de que você é luz, de que você é instrumento de iluminação de Deus é assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Se começaram demais a elogiar a mim, a dar like, a dar tweets, elogiando a mim, elogiando a você, elogiando o pregador, desconfia, tem um trem errado. A função da luz que devemos ser, cada cristã, cada cristão, é provocar no coração que ativa os lábios do mundo para louvar e glorificar o Pai que está nos céus. Todo o seu brilho deve gerar não elogio a você, mas a glorificação do nome de Deus. Ver as obras suas e não ver as propagandas que você faz de suas obras, postando na internet foto e vídeo do que você faz de bem. Ver as obras suas e glorificar o Pai que está nos céus. As obras suas devem revelar a mão do Divino Pai Eterno. É assim que nós somos sal e luz, contemplando Ele que na cruz é por excelência o que veio dar sabor ao mundo, o que veio iluminar o mundo. E é na entrega assim, consumindo-se como um sal que se dilui para dar sabor, consumindo-se como um fogo que vai queimando para iluminar. É assim que o cristão dá sabor ao mundo, ilumina o mundo. Um domingo abençoado para você. Até a próxima semana.